empresário tem que cuidar de tudo, porque tudo tá sob a responsabilidade dele, né? Pode ter gente que você tá delegando, só que no final quem assina é você. Se pegar fogo na tua empresa, se tiver um incêndio, é você que vai resolver. Se tomar um processo, é você que vai responder. E eu fiz a harmonização facial em mim, e aquilo me transformou a minha vida, me trouxe de volta autoestima, empoderamento, autoconfiança e a resposta do que eu queria fazer da minha vida, porque eu falei, eu quero transformar vidas. Gente, o negócio começou a crescer, as pessoas passavam lá na frente, parecia o SUS da estética. Superlotação, e a gente botando cadeira no corredor, assim. E aí que a gente teve a necessidade de expandir. Se você não tem habilidade de acolher, empatia, de se colocar no lugar do próximo, esse tipo de profissão não é pra você. Então, às vezes, o paciente vem achando que o nariz dele é grande. Na realidade, ele descobre que é um problema de proporção. E faltava boca e queixo. Se a sua empresa, se a sua história fosse um filme, um personagem, qual ela seria e por quê? Tem gente que olha para a estética e enxerga a aparência, mas tem gente que entende que a autoestima muda a postura, muda a confiança e até a forma de como alguém enfrenta a própria vida. Porque muitas vezes as pessoas não procuram apenas procedimentos, elas procuram voltar a sorrir para o espelho. E por trás de toda clínica de sucesso existe pressão, responsabilidade, insegurança e uma mulher tentando equilibrar a excelência, liderança e crescimento todos os dias. Hoje você vai conhecer a história de uma biomédica esteta que saiu de São Bernardo do Campo, chegou em Americana praticamente recomeçando e construiu uma clínica que é uma das mais conhecidas da região. Enquanto muita gente vendia estética, ela decidiu entregar transformação. E hoje eu recebo aqui uma biomédica, esteta, empresária, referência em harmonização facial, corporal e tecnologias avançadas. A doutora Marjorie Dubin, ela é CEO da MyClinic, uma clínica especializada em estética avançada, bem-estar e saúde integrativa. Já impactou mais de 12 mil vidas através de seus atendimentos e também da formação de profissionais na área. Reconhecida por 5 anos consecutivos no Top of Mind. Ela também já desenvolveu o protocolo CryoShape e recebeu em 2026 a homenagem de profissional destaque na área da saúde. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia,
transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Space já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora para o nosso episódio. Então, doutora Marjorie, seja muito bem-vinda ao Gestão Sem Gravata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com você. Espero que todo mundo que assista eu consiga trazer um pouco da minha história, um pouco da minha experiência e que seja como uma pílula de incentivo, de perseverança, determinação, força de vontade. Então, bora que eu tô super empolgada para falar tudo. Que legal! Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da MyClinic e da Marjorie. Então já vamos começar aqui fazendo uma pergunta interessante para ela. Hoje, quando você conhece uma pessoa nova, vai no lugar, né, vê uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você fica olhando no rosto da pessoa e pensando, eu acho que dá para melhorar um pouquinho? Gente, inevitavelmente, quando a gente trabalha nessa área, a gente harmoniza todo mundo, não é só o rosto, mas também o corpo, né? E faz parte de quem trabalha com pessoas, com vidas, a gente entender também um pouco da história, da emoção. Então, a gente desenvolve um pouco dessa sensibilidade, mesmo sem a pessoa falar nada, a gente consegue sentir como é que tá a energia dela, como é que tá a vibração. Mas, inevitavelmente, eu harmonizo todo mundo. Sempre vejo, vamos colocar assim, oportunidade de melhoria. Show! Agora, antes da gente começar a contar um pouco da sua história, vamos entender um pouco sobre a sua clínica. Uhum. A MyClinic hoje está em Americana. Sim. Vamos passar o endereço para o pessoal, eu vou deixar aqui embaixo para ele também, a sua rede social, e comenta com a gente o que exatamente a MyClinic faz. Nós estamos aqui em Americana, na Rua Uruguai, 1135 por enquanto, porque vem novidade por aí. Estamos inaugurando em breve, ó. Fique em off, isso foi um spoiler, mas por enquanto estamos por aqui. Em breve vem novidades. Nós atendemos toda a parte de harmonização facial, corporal, também os programas de bem-estar. Não sou só eu nos atendimentos, hoje eu lidero uma equipe de injetoras e também de profissionais de estética. Quantas pessoas hoje trabalham lá? Diretamente são 10. E aí tem toda a parte de indireta, né? De marketing, setor jurídico, financeiro. Aí entra várias pessoas envolvidas. E quantos anos já existe a MyClinic? A marca MyClinic, 5 anos, né? A história da Marjorie em Americana com estética, a gente já tá batendo aí os 7 anos. Porque quando eu vim pra cá, primeiramente, como eu ainda não sabia como empreender na área da estética, eu comecei tendo uma franquia que estava no Tivoli Shopping, passou mais ou menos 1 ano e meio, até por pedidos das pacientes, porque essa franquia era especializada em harmonização facial, eles queriam que a gente trabalhasse com a parte de corporal. E aí eu falei, quando a gente está em franquia, a gente fica muito limitada. É bom quando a gente não sabe por onde começar, mas ao mesmo tempo te limita porque você tem que seguir o que está homologado e autorizado para você como franqueado. E aquilo começou a fazer eu me sentir limitada. E eu falei, eu preciso montar minha marca para complementar com tudo aquilo que não está dentro da minha operação, porque senão o meu paciente, o meu cliente, ele vai buscar aquilo em outro lugar e pode ser que eu perca ele no caminho. E aí a gente desdobrou e criou a marca MyClinic aqui em Americana para fazer um complemento para que o paciente ele conseguisse ter tudo num lugar só, harmonização facial, corporal e a parte de bem-estar. Foi daí que surgiu a marca MyClinic. Nossa, que bacana, gente. Mas a gente quer saber agora um pouco sobre a Marjorie. Então, Marjorie, começa comentando com a gente quando você tinha aproximadamente uns 10, 11 anos na sua infância. A gente quer entender como que era o seu comportamento. Você era uma pessoa muito sonhadora? Você era uma pessoa muito agitada, espoleta? Era mais tímida, recatada? Quem era a Marjorie na infância? Eu era uma criança hiperativa. Nem parece, né, gente? Não conseguia parar quieta. Um pouco insubordinada também, era muito difícil para mim, às vezes, receber ordens. Isso é uma característica que eu tenho, por isso que eu acabei, apesar de ter sido boa parte da minha trajetória funcionária, eu sempre ouvi dos meus gestores que eu era insubordinada. Então, eu era aquela que batia as metas antes de todo mundo, mas eu não gosto de ser cobrada, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito.
Eu, criança, eu adolescente, eu era nerd, eu era CDF, não conseguia estudar em sala de aula, eu me dispersava bastante, eu precisava estudar sozinha. Era muito autoexigente, então eu era aquela criança que eu chorava, se eu chorava se eu não tirasse 10. Então, assim, não precisava ninguém me cobrar, me pedir nada, eu já me autocobrava Você tinha bastante. muitas amigas ou era mais Eu tranquila? sempre tive muita facilidade de me socializar, mas isso é uma coisa que eu tenho até hoje. Poucas pessoas, assim, eu tenho um círculo de amizade mais seleto. Eu me relaciono com todo mundo, mas nem todo mundo tem acesso à minha intimidade. Entendi. E na sua adolescência, o seu primeiro emprego, como que foi? Meu primeiro emprego. Ó, pergunta Gente, do olha fundo que do baú. loucura. A mulher que é independente, ela não gosta de pedir nada pra ninguém. Eu, com 12 anos, já estava trabalhando em buffet, ajudando a cuidar de criança. Você era É, aquelas tia monitora que cuidava É, a de criança. criança cuidando da outra criança. Aí eu passei um tempo, um período também, eu trabalhei como modelo. Trabalhei até na Mattel, como uma clone da Barbie, em lançamentos de Barbie. Olha, que bacana. Eu já fiz bastante trabalho, gente. Eu trabalho desde novinha. Tudo isso antes dos 18. Antes dos 18. Pra você ter uma ideia, tinha uma marca na época, eu tava com 15 anos, que chamava Guaraná Brasil, de roupa. E aí eu pedi um emprego no shopping. E aí, eles, ainda assim, em shopping, quando você tá em experiência, ninguém pede seu documento. E aí eu comecei a trabalhar, passou um mês, eles falaram, vamos te registrar. Aí eu não tinha nem 16 anos, eu não podia ser registrada. Mas eu tive essa coisa, eu sempre gostei de trabalhar, então eu já trabalhei em buffet, já trabalhei como modelo, já trabalhei em vendedora de shopping, já trabalhei em clínica de massagem, fazendo massagem, já trabalhei em extensão de cílios, já trabalhei várias coisas. E você tinha o sonho de ser o quê quando crescer, quando você era criança, você lembra? Professora e mãe. Tudo a Cons ver, né? conseguiu ser Não, os 2? Professora que você tem treinado muita gente. Sim, professora, hoje eu já me sinto realizada, né, em desenvolver pessoas com a parte de mentorias, não só técnicas, mas também na parte de empreendedorismo e marketing. Maternidade ainda não, é um projeto que eu tenho para em Bacana, breve. legal. E você começou a estudar que tipo de faculdade ou curso? Seu primeiro? Eu fiz faculdade de marketing, a primeira De faculdade, marketing. sim. E aí eu fiz faculdade em marketing, eu ainda morava em São Paulo, nessa primeira formação. Fiz estágio no M-Officer, desenhando roupa, tudo a ver, né, gente, com estética. Também trabalhei como estilista na Rock Lily. E quando eu estava com mais ou menos uns 20 anos, que eu estava terminando a faculdade, eu já tinha muito claro que eu não queria mais morar em São Paulo. Não gostava de morar em São Paulo por causa de trânsito, por conta de violência. Eu sempre quis ter um pouco mais de qualidade de vida. Então eu me organizei para quando eu terminasse a faculdade, eu já vim para o interior para construir a minha vida aqui, porque foi uma opção de vida que eu tive mesmo. Hum. Mas inicialmente eu não vim aqui para Americana, eu fui para Campinas. E aí eu montei uma loja de roupas. Eu estava com 22 anos. Foi a primeira vez que eu tentei empreender. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram. Cheguei numa cidade que eu também não conhecia ninguém, uma menina, para começar do zero sem saber de nada, né? Com toda aquela montanha de ilusões que a gente tem do mundo da Uhum. Barbie, né? Ahn, Foi um desafio muito grande. Passei dificuldade, é real. Foi inclusive nessa época que eu conheci a fé, porque eu vim de uma família que tem boas condições, mas pela minha necessidade de independência, de provar para mim que eu era capaz de conquistar as coisas, de conseguir sozinha. Até porque quando você vem da criação de um pai que é mais a moda antiga, meu pai não é brasileiro, então ele tinha uma mentalidade de que a mulher nem precisava fazer faculdade. E eu queria fazer a diferença, sabe? Então, quando eu passei por todos esses desafios, que eu tava lá 6, 7 meses com a loja, e aí foi acabando o capital, eu não tinha dinheiro para trocar coleção de roupa. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu tô precisando de ajuda. Meu pai falou, eu pago para você voltar para casa. E eu falei, não, eu preciso provar para mim que eu sou capaz. E aí foi muito ajoelhar e dobrar esse joelho no chão e orar e pedir para Deus um direcionamento. E ainda não chegou na parte da estética, apesar de que eu sempre Uhum. gostei de ser a cliente da estética, sempre fui paciente da estética desde novinha. E aí Deus me deu, assim, um insight, porque eu já tinha cachorro, e tal. Ele falou assim: "Começa a vender coisa de pet shop". E aí eu falei: "Gente, mas eu não tenho nem de onde tirar dinheiro, né". Tava zerada, tava comendo pão com manteiga para pagar o salário do meu único vendedor para poder sair para comprar mercadoria.
E aí eu falei: "Que eu vou fazer?". E aí eu falei: "Eu vou refinanciar meu carro", porque graças a Deus uma virtude que eu tenho que é muito característica, que se tirar de mim acabou minha personalidade, é a coragem. Eu refinanciei meu carro, trouxe um monte de coisa de pet shop para vender e deu muito certo. Eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Na sequência, apareceu uma pessoa interessada em comprar minha loja. E eu falo que, assim, quando você está em comunhão com Deus, as coisas acontecem de uma forma inexplicável. E eu consegui vender aquela loja pelo dobro do que eu investi em menos de um ano. Só que eu fiquei muito traumatizada com empreender. E aí eu acabei conseguindo emprego em multinacional e eu construí uma carreira de mais de 10 anos em multinacional, era executiva, passava metade do ano fora do Brasil, construí uma carreira que quando as pessoas olhavam de fora era a carreira perfeita, né? A mulher Uhum. executiva, que tem a casa dela no condomínio, que tá sempre fora do país. Então, assim, eu tive muito sucesso. Mas ao mesmo tempo eu sentia esse vazio dentro de mim, que por mais que é aquela vida que as pessoas olham de fora, ela é incrível, eu não me sentia realizada como ser humano. Eu precisava fazer alguma coisa para construir um legado. Aquilo não preenchia a minha alma. E eu falo que assim, quando Deus tem planos para você, ele começa a abrir portas. Se você não entrar nessas portas, ele vai fazer você ir. Então, a minha carreira ela estava com muito sucesso. Eu já era premiada dentro da empresa como funcionária de destaque. Eu era mandada para outros países para desdobrar os projetos que eu fazia. E aí a empresa onde eu já estava fazia quase 7 anos, ela resolveu terceirizar meu departamento e queria que eu fosse para o México. E eu falei: "Eu não quero ir embora para o México". Na época eu ainda estava noiva e eu tinha acabado de comprar minha casa, e eu tinha o desejo de morar fora, mas assim, eu não vou sair do Brasil para ir para o México, eu queria ir para os Estados Unidos. Para mim era muito claro os Estados Unidos. Eu gostava, eu já tinha morado nos Estados Unidos um tempo para estudar, e aí eu não aceitei. Aí passou um tempo, apareceu uma segunda proposta dentro dessa empresa, que era uma promoção para ser gerente na Europa. Eu cheguei aí para a Europa, mas eu falei: "Eu não consigo me sentir, não me identifico com morar aqui". E aí quando eu voltei, aí assim, às vezes as empresas quando você é muito tempo funcionário, um funcionário que tem um salário bom, a empresa começa a fazer algumas coisas para você pedir demissão, né. E aí minha vida acabou meio que virando de ponta cabeça, porque aí realmente eu passei por alguns desafios dentro do meu trabalho, que eu estava sendo pressionada para pedir o meu desligamento, que minha rescisão ela era muito alta. Terminei meu relacionamento, noivado, e aí é o que eu falei sobre quando Deus abre uma porta para você, se você não entrar nessa porta, ele vai te fazer ir para o caminho que ele tem para você. E foi quando eu tive uma visão muito clara. Ele tá mandando eu sair, né? Ele simplesmente virou, abriu a porta e falou: "Meu, vai, esse lugar não é mais para você". E assim, eu fui com muito medo em empreender, porque assim, eu estava muito traumatizada com o que eu passei lá nos meus 22 anos, eu não queria passar de novo. Uhum. Mas E quantos anos você tinha nessa época, na segunda fase aí? faz 7 anos. Gente, eu vou ter que contar a minha idade pra você? Não, quis dizer assim, tem muita Trinta e diferença. quatro, 35. Por aí. 22, uns 12, 13 anos depois, então, você voltou a empreender. Foi mais ou menos 22. isso. E o que te traumatizou tanto na primeira vez para empreender? Foi quando você se viu sem caixa, tendo fluxo de caixa baixo, sem venda? Aquilo te traumatizou porque você tinha que pagar, você teve que refinanciar seu carro? O que causou esse trauma? Eu acho que passar dificuldade, eu sou um Uhum, pouco controladora, então eu gosto de ter previsibilidade do futuro, e a revolta que a gente sente, porque assim, a gente que é empresário, uhum, as pessoas olham de fora, às vezes elas invejam, elas almejam, mas quem tá vivendo na pele fala assim: "Será que você aguentaria calçar meu sapato uma uhum. semana sem enlouquecer?". É, Então, e ao mesmo tempo traz uma revolta, porque o empreendedor uhum, brasileiro, se você não é dono de uma mega empresa que tem toda a estrutura, a gente trabalha muito, a gente é doação, é dedicação, tem que ter amor por empreender. Então, se você não está tendo retorno, isso te gera uma revolta. E aí, quando você é funcionário, o mundo pode acabar, a empresa pode pegar fogo, você terminou seu trabalho, você fechou seu notebook, você vai receber seu salário. Você só vai se preocupar com aquela sua caixinha que você cuida. O empresário tem que cuidar de tudo, porque tudo está sob a responsabilidade dele.
né? Pode ter gente que você tá delegando, só que no final quem assina é você. Se pegar fogo na tua empresa, se tiver um incêndio, é você que vai resolver. Se tomar um processo, é você que vai responder. Isso é verdade. E qual foi o seu maior desafio aí quando você voltou a empreender a segunda vez? Eu eu não diria desafio, mas, eu não acreditava que eu era capaz. Por todo o medo, o trauma que eu tinha, a criação um pouco mais machista de que a mulher, ela não é muito feita para empreender. Então era um medo, né, que aí a gente tem que lidar com a ansiedade. E o seu primeiro empreendimento foi em Campinas, a loja. Sim. E o segundo foi? Uma franquia, que eu não estou autorizada mais a Ah, falar o tá, nome mas por foi questões aqui em Santa contratuais, em Bárbara. Santa Bárbara do Oeste. Aí, o que que aconteceu? Por eu ter uma formação em marketing, eu ter pai e mãe na área da Uhum. saúde, aí, nessa época que eu estava bem abalada emocionalmente, era uma época que a harmonização facial era um pouco inacessível, então ela estava muito centralizada na mão de dermatologistas, cirurgiões plásticos, e quando a gente está abalado com a nossa vida, automaticamente a gente fica abalado com a autoestima. E não é mentira o chaveco Uhum. de profissional da estética, mas o sofrimento envelhece. Solta até botox mais rápido, porque chora muito, né? E aí, assim, eu estava me sentindo, abalada com a minha autoestima. E eu fui atrás de fazer harmonização facial. Achei uma profissional em outra cidade que parcelava as coisas e eu fiz a harmonização facial em mim. E aquilo me transformou, transformou a minha vida, me trouxe de volta autoestima, empoderamento, autoconfiança e a resposta do que eu queria fazer da minha vida. Porque eu falei, eu quero transformar vidas, eu quero deixar um pedaço de mim na vida das pessoas, eu quero devolver autoestima, eu quero devolver empoderamento, eu quero devolver autoconfiança. E a gente não tá falando só sobre o que Uhum. tá vendo aqui fora. Quando você faz esse movimento do seu autocuidado, é quando você se reconecta com você mesmo. É quando você faz as pazes com o espelho, quando você volta a ter o prazer de se cuidar. Então eu tive muito claro que eu queria fazer. E a minha mãe já trabalhava com isso. Minha mãe, inclusive, tinha uma clínica em São Paulo. Só que eu não sabia nem por onde começar. Uhum. E aí eu fui fazer uma faculdade de biomedicina. E aí eu falei, eu vou comprar uma franquia, porque eu não sei nem o que que é gauge de agulha. Gauge é Uhum. a espessura, né? Eu não sabia nem comprar os primeiros materiais. Então eu adquiri a franquia para aprender como empreender na estética. E aí, por que americana? Porque eu sou marqueteira, né, gente? Eu fiz uma pesquisa de mercado em várias cidades, tinha inclusive oportunidades de estar em Campinas, porque tinha espaço para montar a franquia que eu adquiri lá, mas eu identifiquei que na nossa região não existia nenhuma empresa especializada em harmonização facial. E eu vim para cá para trazer a primeira, Poxa. E isso faz quanto tempo, mais ou menos? 2019. Ai, foi antes da pandemia. Depois nós Foi antes chega da na pandemia, pandemia. foi antes da Segura a pandemia pandemia. aí. Nossa, que bacana. E o seu desafio nessa época, o shopping já existia há um bom tempo, você teve que alugar. Quando é franquia, só para eu entender um pouco, você tem que alugar a sala por sua, tudo a despesa por sua conta, é Tudo isso? nosso. Aí você tem que alugar, você tem que reformar, você tem que montar, estabelecer a loja, Sim. e aí um percentual do seu faturamento você paga a franquia, Um quando é percentual para franquia. franquia, outro para o shopping, né? Nossa, e shopping não é barato, né? Imagina quantos rostinhos você não tinha que deixar bonito para conseguir pagar o aluguel, né? Olha, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu não empreenderia num shopping se eu Uhum, tivesse, se eu fosse empreender com ticket médio baixo, entendi. Por isso que porque geralmente é mais caro as coisas em shopping, né? Geralmente. porque eu fico imaginando, por exemplo, quem vende coisa de R$ 10, quantas milhares de coisas ela precisa fazer, vender para pagar aquele boleto no final do mês. Exatamente. Ticket baixo, nossa. Fora que tem um desafio de mão de obra em shopping, né? Quem sonha em trabalhar de segunda a segunda até as 10 horas da noite, sábados, domingos e feriados, 24 de dezembro, 31 de dezembro? Nossa, você viveu isso quanto tempo? 5 anos eu estive lá, até receber. Olha, eu sou muito grata ao Tivoli Uhum, Shopping, ele me abriu muitas portas. Eu não tenho o que falar, mas ao mesmo tempo, assim, ele me consumiu absurdamente em vida pessoal. uhum. E as pessoas que trabalhavam com você, você teve muita rotatividade nessa época? Pessoa que não aguentava o horário? Olha que loucura, as doutoras que trabalham comigo praticamente são as mesmas há quase 5, 6 anos. A minha coordenadora geral trabalha comigo há 6 anos, ela foi vendedora do Tivoli e depois ela veio para a My Clinic e cresceu comigo. Tive funcionária que saiu porque não aguentava o shopping e quando eu vim para a rua voltou.
Então, basicamente, a minha equipe ela é bem antiga. Quem saiu é porque casou, foi mudar para outra cidade ou resolveu empreender, o que para mim, como empreendedora ou como gestora, é algo que eu me orgulho. Eu falo, quando você perde um colaborador para empreender, é igual pai, missão Uhum. cumprida. Eu formei uma É um novo pessoa. ciclo que começa. A derrota para o empresário, Uhum, eu acho que é você perder um funcionário às vezes para concorrência, né? Porque você não soube uhum. reter, valorizar, Show, olha. encantar. Muito bom. Então, só para a gente ir contextualizando aqui. Então, seu primeiro negócio foi uma loja de roupa em Campinas, no Sim, qual você pegou, transformou com a ajuda do nosso Senhor, porque você conheceu a Deus, e vendeu pelo dobro do que você investiu. Esse foi o sim. primeiro negócio. O segundo negócio foram 13 anos praticamente depois, 12 anos depois, a franquia, que você trabalhou 5 anos, Uhum. mas aí depois você saiu da franquia e montou seu próprio negócio. Seria o terceiro negócio, vamos Enquanto dizer. eu estava com a franquia, um ano e meio depois, eu já Uhum. montei a minha empresa. A franquia, eu saí depois de 4 anos. Eu saí Hum. judicialmente, eu consegui ganhar e sair. E aí as 2 unidades viraram My Clinic. E aí, no ano passado, 2025, eu já estava um pouco cansada, desgastada de empreender em shopping. E aí a gente fez uma expansão na unidade de Americana, até porque a gente está a menos de 4 Uhum. quilômetros uma da outra, para centralizar tudo num local só, que eu, particularmente, como empresária, preferi. Porque eu consigo estar com os meus olhos na minha operação, nos nossos clientes, pacientes, e a gente conseguiu, inclusive, escalar, centralizando. Nossa, muito bom. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte: aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. E Marjorie, como que nasceu a My Clinic? Esse nome, da onde veio? O My é meu, né? Uhum. Minha Minha clínica. clínica. E aí, tudo lá dentro é o My Universe, é o meu Uhum. universo. E todos os nossos protocolos e procedimentos, eles têm a nomenclatura My. Tanto que eu tenho a Power Drena, que também é Uhum. uma técnica de massagem que a gente desenvolveu, modéstia à parte, quem Uhum. experimenta minha massagem, nenhuma outra substitui. Mas a gente tem My Modelagem, My Glúteo, então tudo faz parte do universo My. E porque é um nome que, para mim, ele faz sentido, foi algo que porque empreender a gente segue em constante construção, que foi feito com muito carinho e com muito cuidado, Uhum. como alguém que já esteve do outro lado, no lugar de quem hoje são os clientes, e não só na questão de quem adquire, mas da parte emocional também, se colocando no lugar do outro.
E no começo você pensava mais como biomédica ou mais como É empresária? empresária. Empresária para poder fazer a gestão de tudo isso, que é muita coisa para cuidar, É, né? fazer a biomedicina, na realidade, foi uma decisão que eu tomei, porque eu realmente não gosto de depender de ninguém para absolutamente nada. E quando você tem uma clínica, você precisa ter uma responsabilidade técnica. Então, se você empreende tendo uma clínica e você não é uma profissional da saúde, você depende de alguém para assinar por você. Tudo bem, eu tinha minha Uhum. mãe. Só que, como eu vou gerenciar uma equipe sem entender o que elas fazem? E aí quando eu resolvi empreender, eu também fui estudar biomedicina. E no meio do caminho eu acabei me apaixonando por isso e comecei a atender pacientes também. E aí a gente acumulou funções, né? Que é a CEO, a empresária e a doutora também. E para você ganhar essa autoridade no começo, que as pessoas não te conheciam, porque é um procedimento, penso eu, que é uma coisa muito pessoal, né? As pessoas vão por indicação, elas vão porque viu o resultado em alguém. Então, para você ganhar essa autoridade, seus clientes começaram a surgir por que meio? Como você fez para poder conseguir ganhar mercado? O fato de ter trazido a primeira empresa especializada em harmonização para nossa região, a minha formação em marketing me possibilitou fazer um bom planejamento, um plano de divulgação, um marketing muito forte, Uhum, online e offline. Eh, e como eu vim para tudo ou nada, vim para uma cidade que eu uhum. não conhecia ninguém, eu coloquei tudo que eu tinha lá dentro, não tinha opção dar errado, só tinha opção dar certo. Então, eu estava todos os dias, os primeiros 6, 7 meses, eu ainda morava em Campinas, eu fazia bate e volta para cá todo dia, todos os dias com a barriga no balcão, na minha operação, entendendo o que que a pessoa que estava na minha frente precisava, atendendo pessoalmente cada um dos pacientes. Foi trabalho duro, sementinha por sementinha. E frequentando os lugares onde estavam as pessoas que eu gostaria de trazer para minha empresa, fazendo parcerias, começar do zero, plantar sementinha. Mas eu te confesso que eu sou extremamente focada no meu trabalho e nos meus pacientes, não no que está acontecendo em volta. Então, eu não tinha noção da proporção que a empresa tomou. Eu Uhum. só fiz um trabalho árduo, sem, assim, foi muito tempo, assim, quase um ano, sem vida pessoal. Eu só acordava, vinha trabalhar, voltava para casa para tomar banho, dormir, acordar e trabalhar. E aí eu lembro que eu nem conhecia nada. Até hoje o Wagner Sanches zoa com a minha cara. Que ele me mandou mensagem porque ele queria fazer parceria, gravar, eu nem respondi. Ele não sabia nem que era ele. Eu trabalhava assim, daquele jeito, muito, muito, muito. E aí, um dia, porque eu só tinha harmonização facial e eu gostava de corporal também, eu estava numa clínica de americana fazendo massagem, e aí uma mulher que estava na maca do lado falou assim: Nossa, você viu a clínica de Botox que abriu no Tivoli? A outra falou assim: Nossa, eu vi, eu tô louca pra ir. Aí a moça que estava me atendendo falou assim: Ela é a dona. Eu falei: Gente, as pessoas estão falando de mim na cidade. Eu não tinha noção da proporção. Eu peguei um ponto super pequeno no Tivoli, porque falei: Nossa, é uma cidade super pequena, eu que sou paulistana. Nem sei se eu vou conseguir pagar isso. E graças a Deus, e quando você entrega suas coisas para Deus, ele te direciona, mas eu não imaginei a proporção que tinha tomado. Eu nunca imaginei nem que eu seria capaz de chegar onde eu cheguei. E aí teve momentos que encheram as agendas, assim, dos meses. Como que foi isso? Gente, o negócio começou a crescer, crescer, e a gente naquele ponto no Tivoli de 40 metros quadrados, que muitas vezes as pessoas passavam lá na frente, parecia o SUS da estética, superlotação, e a gente botando cadeira no corredor, assim, Nossa. e com duas doutoras atendendo simultâneo até 10 horas da noite, e aí que a gente teve a necessidade de expandir. Mas assim, não, não tem nem como explicar, é muito trabalho, muito trabalho. Eu vejo que às vezes, assim, eu tive contato com muitos franqueados e como eu gosto muito de desenvolver pessoas, eu recebi franqueados de vários estados para aprender a trabalhar comigo, porque todo mundo fala, nossa, como é que a mulher de Santa Bárbara do Oeste está conseguindo faturamento igual o Iguatemi, de Sorocaba, o Ibirapuera, o Dom Pedro, e a gente estava com o mesmo nível de faturamento. E aí as pessoas vinham, e elas entendiam que, assim, você empreender, principalmente na estética, que está sempre em constante inovação, que você tem que estar muito focado no seu paciente, que ele está precisando, não adianta você ter a ilusão de que é só você empreender e delegar.
No meu setor não tem isso. Eu acho que, assim, se fosse vender uma gravata, alguma coisa que a pessoa olha, pega na mão, gostou, quer, não quer, beleza, é até mais fácil. Aqui eu vendo serviços, eu vendo sonhos, eu vendo autoestima, eu vendo confiança, então é mais complexo. E saúde, né? E vida. E por isso que você ficava ali à frente, né? Sim, eu fiz questão, por ser algo que eu não conhecia, de ser minha recepcionista, me promover gerente, contratar uma recepcionista, me promover CEO e subindo as pessoas. Uhum. Para quê? Para que quando eu pudesse treinar alguém ou cobrar algo de alguém, eu saber exatamente como é que é o trabalho da pessoa, quanto tempo demora e até para ninguém ser insubstituível, né? Então eu sou híbrida hoje, se eu precisar faltar alguma profissional injetora, eu posso ser injetora. Se faltar minha gerente, eu posso ser gerente, eu posso ser a vendedora, eu posso ser qualquer coisa dentro da minha clínica. Eu conheço ela de ponta a ponta. Então você acredita que a estética realmente vai muito além da aparência, né? Esse foi o grande start, né? Sim. Você trabalhando com o sentimento das pessoas, como você ficou ali à frente, às vezes a pessoa, imagino eu, tá? A pessoa chega lá querendo uma mudança, mas nem ela sabe direito o que ela quer, né? Ou às vezes ela quer algo que você, com o seu profissionalismo, já entende que o que ela quer não vai ter o resultado que ela espera. Então você tenta trabalhar isso para poder mostrar o melhor caminho para a pessoa. Já teve gente que foi lá buscando alguma coisa e você identificou que aquilo não seria interessante, não seria legal e você conseguiu convencer a pessoa de repente a não fazer ou fazer outra coisa? A maioria das vezes, né, isso acontece, porque a gente vai, procura as coisas na internet, se olha no espelho e fala: "Nossa, aquilo vai ser bom pra mim". Ou umas coisas muito loucas que acontece, a pessoa vem com uma foto de um filtro do Instagram e fala: "Eu quero ficar desse jeito". E eu sou muito honesta, eu construo uma Uhum. relação em toda a minha equipe de muita honestidade e transparência com o paciente. Lógico, com cuidado para a gente não criar um problema de autoestima, mas não tem como eu mudar o formato de um crânio. "Ah, eu tenho um rosto triangular, agora eu quero um rosto quadrado ou vice-versa", não tem como eu serrar o Ainda não, ossos. mas com a tecnologia avançando, eu não sei não. Ô, Alan, eu acho que você tem salvação ainda, hein? Então, faz parte do nosso papel primeiro. Muitas pessoas estão buscando acolhimento, não é só autoestima. São muitas histórias que são compartilhadas com a gente quando a gente desenvolve essa relação de confiança com o paciente. Muitas histórias muito tocantes, emocionantes, que você vê na maca e a gratidão das pessoas por você possibilitar delas se reconectarem. E nós, como profissionais, a gente tem, da saúde, a gente tem um papel de educar o paciente. Então, às vezes, o paciente vem achando que o nariz dele é grande, na realidade, ele descobre que é um problema de proporção e faltava boca e queixo. Ou ele viu que o bioestimulador é bom porque tá na moda, mas às vezes a necessidade dele é rugas, não é flacidez. Então, a gente tem esse papel, essa responsabilidade de educar o paciente, ensinar para ele para que serve cada procedimento e montar um planejamento. Eu vejo que a harmonização, hoje em dia, ela está muito banalizada, tanto a facial quanto a corporal. As pessoas elas ficaram muito gananciosas. Então, assim, quanto mais seringas coloca na cara de um paciente ou no corpo de um paciente, mais se lucra. E aí, daqui a pouco, tava todo mundo com a mesma cara, com resultados artificiais. E agora a gente já tem outra tendência na harmonização como um todo, na estética, que é o Quiet Beauty, que é aquela beleza elegante, que é justamente alinhado com como eu e toda a minha equipe trabalha, que é pra gente alinhar proporções, devolver o que o tempo tirou, mas respeitando a individualidade Uhum, das pessoas, porque ninguém quer ficar parecendo um balão cheio de uhum. procedimento, com aquelas caras gigantescas, ou artificial com cara igual de todo mundo mais, né? É, porque teve uma época que os artistas, principalmente você assistia TV, né? Você via assim, via um homem e mulher, ficava parecido, né? Bem parecido o rosto, né? Foi tipo uma modinha, né? Que Tem teve. até um apelidinho offline na harmonização que a gente fala, é harmonização ou demonização? É verdade. Demonização. Desarmonização, demonização, não sei, Teve mas gente que te procurou pra tirar alguma teve, coisa? teve. Tinha alguns profissionais aqui, até bem renomados na cidade, que
alguns pacientes acabaram vindo para mim com bastante produto, aí já estava com a maçã do rosto bem grande, eu às vezes perdi até aquele vinquinho, uma mandíbula bem marcada. E quando coloca muito produto aqui, você vai dar risada, até fecha o olho, né? Tava com os excessos. Então, eu fiz alguns trabalhos de remoção de produto para ficar um pouco E mais dá pra natural. voltar a remover? Tranquilamente, todos os procedimentos de harmonização, eles são 100% reversíveis, no caso de um preenchimento. A gente tem Uhum. uma enzima que degrada o produto em 24 horas, sem cirurgia, sem corte, nem nada. Que bacana. E ali vocês fazem também, além, né, dos procedimentos estéticos, relaxamento, massagem, Sim, né? nós temos toda a parte de programas de bem-estar. Não era algo Uhum. planejado também. Eu contratei aqui para a unidade da Uruguai a arquiteta Michele Rigopoulos, que foi a mesma que fez a Natália Biur em São Paulo. E como ela não é daqui, ela pegou a planta da prefeitura. E aí, a hora que a gente foi operacionalizar, a gente descobriu que as medidas estavam erradas. E onde era para ser o consultório principal, não cabia. E a gente teve que transferir. Só que não ia dar tempo dela corrigir o projeto, que ia ser 30, mais 30 dias de correção. Aí tinha aquela sala lá, eu falei assim: ah, vamos fazer um spa. Aí fui, desenhei o projeto no chão, com lápis de cor no Uhum. papel tal, e no final virou uma das áreas mais disputadas da clínica, que são os Nossa. programas de spa e de bem-estar, porque o mundo tão acelerado, tecnologia, informação tão rápida, as pessoas estão muito estressadas, né? E nesse novo projeto, inclusive, eu estou dando muito foco, não só no externo, mas no interno, nesses programas de bem-estar. E como você bem comentou, tem muitos concorrentes, vamos dizer assim, sem citar nome, pessoas, mas isso em todas as áreas, tá? Não só na sua, na minha também, que pensam muito só no dinheiro, não pensa no bem-estar do cliente. Então, como você disse, a pessoa às vezes o rosto já tá bom, já passou do ponto, põe mais seringa, ou faz mais situações que não precisavam fazer, mas por quê? Porque vai lucrar. Isso é uma coisa que, assim, que eu abomino. Até concorrentes meus eu vejo fazendo coisas para os clientes que não precisava fazer, não era o momento certo. Tudo tem um momento certo, em qualquer profissão, né? Um serviço que você vai prestar. Ah, peraí, por que que eu vou pôr o telhado na casa se eu nem reboquei as paredes, por exemplo? Então as pessoas acabam, por causa do dinheiro, a pessoa acaba fazendo. Então tem muitos negócios, muitos que eu não chamo nem de empreendedores, essas pessoas. Porque para mim, pessoa que pensa só no dinheiro não é empreendedor. O empreendedorismo, no meu ponto de vista, é a pessoa que resolve o problema do próximo de alguma forma. Você resolveu ou você piorou a situação dele? Eu piorei e ganhei dinheiro. Não é empreender para mim. Empreender é quando você resolve. E pelo que você está falando, me deixa muito feliz você ter essa visão de ter limites, de pensar no bem-estar, de fazer a pessoa olhar para o espelho e se sentir bem. Eu assisti aquele programa, acho que você deve ter assistido muito também, o Butcha, lá o médico que ele conserta a cirurgia das pessoas e tal. Você vê que tem muita gente hoje, acho que é por causa das modinhas, Instagram, essa coisa de ficar seguindo os outros, que a pessoa fica doente, a pessoa se enxerga de uma forma completamente equivocada. E a pessoa mesmo pede para fazer nela, sabe? E eu até brinco com a minha esposa, falo, gente, quem que é esses médicos que deixa fazer um negócio desse? Você tem que aprender a falar, não, mas ele vai ganhar um dinheiro. Então, a MyClinic não tem isso, né? Se a pessoa chega lá, ela quer uma coisa que você vê que não vai ficar bom, e a pessoa bate o pé, mas eu quero, eu quero. Como que você lida com esse tipo de situação? Quando eu tinha uns 22 anos, porque eu realmente adoro estética, eu resolvi colocar uma prótese de silicone. E aí eu fui visitar 3 profissionais. E eu fiquei bem na dúvida quem que eu ia escolher. Um desses profissionais, ele mediu meu tórax e falou: "Eu vou colocar 300 ml, que é o que cabe no seu Uhum. tórax. Eu vou levar 320, 340, eu não lembro quanto que era. Se couber, eu coloco. Eu sou o profissional. E é assim que vai ser feito, que essa é a medida correta. Pergunta com quem que eu escolhi fazer. Com aquele que não se flexibilizou por qualquer dinheiro. É aquele que respeitou a ética, o caráter e o bom Uhum. senso e a simetria, a harmonia das coisas. E foi inclusive a pessoa, o profissional que fez meu primeiro botox, que me apresentou para a parte de harmonização facial. Então, quando eu decidi trabalhar, isso são valores que eu tenho claro, não só para mim, mas para toda a minha equipe, que a harmonização facial
corporal, ela respeita padrões. No caso do rosto, a gente tem os padrões áureos de medida. Então, tudo aquilo que a gente vê em excesso, demasiado, é porque desrespeitou isso. Já perdi pacientes, doutora, eu quero colocar o terceiro ml na boca. Eu não vou fazer, porque quem fez, tipo, a pessoa que pediu acha bonito, mas todo mundo vai perguntar onde ela fez para não ir, porque aquilo está desarmônico. Então, eu tenho uma conversa muito direta e muito objetiva com o paciente. Olha, eu não faço esse tipo de resultado, não faço resultado artificial, tudo tem medida. Se a gente colocar mais 1 ml de boca, você vai dar risada, sua boca vai encostar no nariz. Não tá certo, não vou fazer e não faço. Da mesma maneira, por exemplo, eu faço um dimensionamento de um tratamento para você. A gente tem por onde começar, não precisa ser feito tudo de uma vez, mas tem um mínimo que eu preciso para entregar um resultado que eu me orgulhe como profissional. Se você falar, ai, doutor, eu quero fazer metade, um terço, e eu achar que aquilo vai comprometer a durabilidade, ou que não vai entregar um resultado bacana, eu vou falar, olha, eu prefiro que você se organize financeiramente e volte quando você tiver condições para ter um trabalho que eu entregue as suas expectativas, resolva a sua dor e me mergulhe como profissional. E esses são valores que toda a minha equipe também carrega como MyClinic. Uau! E a sua equipe hoje, quando você está ausente, por exemplo, chega uma cliente nova, um cliente novo, eles avaliam, depende do tipo de procedimento, ou tem procedimento que depende exclusivamente de você para avaliar? Não, toda a minha equipe, ela é 100% treinada por mim, em todos os protocolos e metodologias da MyClinic, até porque é inviável eu atender todos Uhum, os dias da semana e desenvolver protocolos, estudar e treinar a equipe, empreender, e eu cuido dessa parte uhum, pessoalmente. Então, eu tenho uma equipe da minha plena confiança, que inclusive é quem cuida do meu rosto, uhum, do meu corpo, todas são treinadas nos mesmos métodos, então, por exemplo, às vezes você vem num sábado na clínica, aí tem uma doutora, aí você só pode fazer um retorno numa quarta-feira, que vai ser outra doutora. Ela vai trabalhar no mesmo padrão, ela tem todo o histórico e é o método MyClinic, que isso a gente desenvolve e ele é totalmente alinhado com toda a equipe. Então, não ter surpresinhas se outro profissional te atender. Às Nossa, vezes as muito pessoas ficam bom. me vendo no Instagram, "Ai, porque eu queria a doutora do Instagram", mas a gente não consegue dar conta de tudo. E as minhas doutoras são maravilhosas. A mais recente tá comigo, o quê? Há 5 anos. São super bem treinadas. Nossa, que bom aí. Ó. Você que está assistindo aí, já deixa o seu like aqui, ó, e vai visitar a MyClinic. Vai conhecer aqui do lado, ó. Na quadra, 2 dois quarteirões. quarteirões aqui para cima do estúdio, MyClinic. Eu já estive lá fazendo algumas massagens. É como o rosto não precisa, tô brincando. Eu falei isso pra ela, já começa Sempre a achar tem um monte de coisa aqui. oportunidades. Mas bacana. Ah, eu vou levar o Alan lá. O Alan tá precisando urgente. E vamos lá então. Agora a gente vai entrar aqui num quadro que chama Na Lata. O pessoal que acompanha já sabe, é aquele quadro onde eu vou fazer 10 perguntas e você só pode responder sim ou não. Vamos lá. Então vamos lá então, ó. Pergunta número 1 aqui. Já teve paciente querendo ficar igual blogueira famosa? Já. Sim. Sim. Já precisou falar não para um paciente mesmo podendo ganhar dinheiro? Sim. Já teve vontade de responder sinceramente, isso não vai ficar bom em você? Vontade não, porque eu falo. Então não. Entendi. Não. Já ouviu alguém dizer, quero ficar natural e pedir algo completamente exagerado? Já. Sim. Já recusou tendência só porque sabia que não ia fazer sentido? Sim, com certeza. Já sentiu que empreender exige mais equilíbrio emocional do que técnica? No meu caso, não. Necessários 2. Já precisou ser mais psicóloga do que biomédica no Sim. atendimento? Já teve medo de inovar e depois viu que era exatamente o que precisava? Sim. Já percebeu que quem trabalha com autoestima também absorve muito das emoções dos outros? Sim, com certeza. Já teve paciente que chegou por estética e saiu transformado por dentro? A maioria, sim. Todos os dias. Agora, dessas 10 perguntinhas que eu fiz aqui, vamos pegar umas 2 ou 3 para dar uma destrinchada que você achar interessante comentar. Tá. Já recusou tendência só porque sabia que não fazia sentido? Posso falar?
Já pode precisou. comentar essa já, depois Tá. você pega outra. Bom, então vamos lá. Já recusou tendência só porque sabia que não fazia sentido? Com certeza. Eu não gosto de resultado artificial, eu não gosto de nada demasiado. Eu sou muito a favor de cada indivíduo ser indivíduo único, você ter a sua identidade. Então, quando tava esse boom da harmonização e todo mundo com tudoão e com aquele bocão, definitivamente eu nunca fiz isso em pacientes e nem nunca pretendo fazer. Aí depois teve aquela onda daquela boca, eu não posso nem falar porque vocês vão achar pejorativo, que tinha uma bola aqui, aí vocês imaginem a forma que vocês quiserem. Nunca fiz e ninguém da minha equipe foi autorizado a fazer. Então, esse negócio de tendência é ser elegante, né? É congelar o tempo, é ajustar proporções e a pessoa olhar e falar, nossa, o que que você tá fazendo? Eu não sei o que você tá fazendo, que o tempo parou pra você, você tá mais bonito, ninguém sabe explicar. Gosto disso, é elegante. Já precisou ser mais psicóloga do que biomédica em um atendimento? Praticamente em todos, porque, lógico, tem gente que tá super de bem com a vida, adora se cuidar, mas metade das pessoas estão quebradas por dentro. Então, assim, eu podia escrever um livro de todas as histórias que eu já ouvi dessa maca, de paciente Uhum. em maca, desde ser agredida fisicamente, de marido alcoólatra, de traição, de ser trocado por uma mulher mais jovem, de ser abandonado no meio de um tratamento de câncer, Isso. de várias coisas. E de alguma maneira eu pude participar para trazer vida de volta para essas pessoas. Então, se você não tem habilidade de acolher, empatia, de se colocar no lugar do próximo, esse tipo de profissão não é para você. Poxa, É pesado. Às vezes é sim. se você acha que você tem um problema, você ouve algumas histórias que você fala, não tem Seu problema. problema fica desse tamanhozinho, né? É insignificante. Mas, assim, é maravilhoso vê-las depois de um Uhum. tempo, voltando para o retorno com batonzão vermelho, aquela que tinha sido agredida ou trocada, apresentando um novo relacionamento e super feliz. Eu acompanho, porque quando você trabalha realmente com honestidade, com transparência com o paciente, você não vendeu um botox, você conquistou uma confiança. Então, ele vai ser seu paciente para sempre. Hoje, a MyClinic tem quase 90% de fidelização de paciente em sistema. Então, são pacientes de 4, de 5, 6 anos que você acompanha a história deles, eles se tornam amigos. Ainda mais eu que vim para cá sem conhecer ninguém, todo o meu Uhum. círculo de amizade eu conheci no meu trabalho. Isso. Muito bom. Vamos para a próxima. Vem mais uma. Eu acabei respondendo a 10 juntas. Já percebeu que quem trabalha com autoestima também absorve muita emoção dos outros? Com Nossa, eu certeza. imagino isso aí. Tem dia que você chega em casa despedaçada fisicamente ou emocionalmente. E o meu marido, ele trabalha mais em casa, né? E eu trabalho o dia inteiro falando e ouvindo, falando e ouvindo. Aí eu chego em casa, eu quero, tipo assim, 1 hora de silêncio. E ele quer conversar. E eu preciso, assim, desconectar, recarregar, limpar tudo para ir sair do modo trabalho para o modo casa. Porque eu preciso daquela minha pausa, silêncio absoluto, porque é muita informação que eu escuto e absorvo o dia inteiro. Você é casada Sou hoje? E casada. como que você faz hoje para poder separar, né, a sua vida empreendedora e cuidar do casamento ao mesmo tempo? Fim de semana você não fica na clínica, ou fica às vezes? Confesso que isso ainda é um desafio para mim. Para Eh, todo a empreendedor, tá? Só para você saber. Sim, a saída do Tivoli ajudou muito, foi a principal motivação, tanto que, assim, a Uhum. empresa ela estava muito bem avaliada, eu poderia ter vendido e poderia estar bem tranquilinha com esse valor, e quando eu decidi encerrar, em 20 dias eu fechei as portas. Eu nem olhei para trás, eu não aguardei vender, porque para mim eu precisava cuidar do meu Uhum. casamento, cuidar da minha vida pessoal, porque trabalhar não é tudo. Que foi uma grata surpresa no final de juntar e ficou muito Uhum. melhor. Mas, hoje ainda é um desafio, então, assim, chega a determinado horário, sem telas. Domingo é para a família, é zero trabalho. E eu ainda busco, esse equilíbrio. E ele é empreendedor também? Sim, Os mas ele dois trabalha empreendem. mais em casa, né, porque ele trabalha mais no digital, ele não precisa tanto da presença física como eu no serviço.
Mas uma coisa que todos que sentam aqui falam, que são casados, né? Eles comentam sobre a força do cônjuge, né? Porque se não é o nosso cônjuge nos apoiar, a gente também não consegue, né? Porque a gente chega em casa às vezes acabado, né? E aquela conversa de fim de noite, fim de tarde, aquilo parece que renova nossas energias, né? Aquele acolhimento, aquela coisa. Se você quiser, pode mandar um abraço pra ele aí, ó. Um beijo pra ele. Um beijo, marido Afonso. Te confesso que muitos momentos é ele que segura o pianinho lá, É, né? né? Porque às vezes eu não consigo cozinhar, ir supermercado, essas Chega a coisas. jantinha, já tá, o cheirinho já tá ali na porta. Eu amo fazer essas coisas, de verdade, né? Mas teve alguém que um dia queimou o sutiã e aí agora a gente trabalha. Eu sinto falta, às vezes, de assar um bolinho no meio da Uhum. tarde, sabe? De um café da manhã com calma. Mas eu acho que deve ser igual. Eu ainda não tive essa experiência com filhos, mas que você fique exausta, mas sua alma fica preenchida, né? Isso é empreender. Mas você tem com seus animaizinhos também. Chega aquela felicidade, todo Tem mundo gatos, pulando. tem cachorros. Eu sou defensora, né, de animais. Eu pego os da rua também, eu ajudo. Eu adoro os bichinhos. Que legal. Vamos falar um pouco sobre as premiações. Eu quero saber que premiações são essas que vocês ganharam aí, que você ganhou também. Tá. A primeira foi a Top of Mind. A gente estava no primeiro ano de clínica aqui na região. E aí a gente começou a receber essas premiações por 5 anos consecutivos. Quando eu tinha a franquia e a My Clinic, as duas foram premiadas. Aí depois ficou só a My Clinic. E agora, recentemente, em abril, eu tive a homenagem, que também foi uma grata surpresa aqui da Câmara dos Vereadores de Americana, como profissional de destaque na área da saúde. Nossa, que bacana. Não esperava também, foi mais uma coisa que assim, a hora que eu recebi a premiação, eu agradeci e falei: "Eu nunca imaginei que eu seria capaz", porque por mais que eu tivesse os meus pais na área da saúde, inicialmente a minha ideia era empreender somente. Eu entendi que eu precisava estudar para saber o que estava acontecendo na minha empresa, mas eu particularmente não gostava de ver sangue. Nossa, e hoje? Eu passava até mal de ver sangue, gente, foi Deus que me capacitou. E eu como paciente, nenhuma das minhas doutoras gosta de me atender não, porque eu sou mimizenta. Eu tenho problema com sangue, confesso. Tenho um pouco de medo de agulha. Tomo umas agulhadas quando precisa, mas enfim. Mas você sabe que depois que eu estudei, eu percebi que o meu problema não era o sangue, me dá uma angústia causar qualquer dor ou desconforto nas pessoas. Eu não teria estrutura emocional, por exemplo, para ser uma médica num Uhum. plantão, pegar a pessoa acidentada, ter que anestesiar onde a Ah, pessoa tá sentindo dor. Na estética, eu me sinto muito bem, porque assim, é tudo com anestesia local, é minimamente invasivo, é super tranquilo, eu tô deixando as pessoas mais bonitas e não gera desconforto e, assim, modéstia à parte, eu anestesio muito bem. Tanto que eu falo para meus pacientes: "Se sentir dor, eu devolvo seu dinheiro". E teve muita gente que, tipo, já passou meio mal ou já chegou a desmaiar com medo, assim, antes até de começar o Já. processo? Antes, durante, Ah, é? depois, Você já. não ficou assustada quando a pessoa Não. desmaiou? A gente é treinada, né, para primeiros socorros, então eu tenho equipamento para ferir sinais na clínica, aí a gente já sabe se aumentou a pressão, se baixou a pressão, se é emocional, Hum. aí já sabe como conduzir. Então isso tipo assim, não é comum, mas já aconteceu sim, para mim foi tranquilo, tanto que uma delas, eh, eu restabeleci e tal, aí continuei o procedimento, podemos continuar? Podemos. Aí ela deu uma desmaiada de novo, aí eu fui, acordei ela, terminamos o procedimento. Ela: "Já terminou?" Eu: "Já". Aí o mais engraçado foi uma vez que a paciente falou assim: "Eu posso levar uma acompanhante porque eu tenho medo?" Eu falei: "Pode". Quem desmaiou? A acompanhante. Já teve uma também que terminou o procedimento, na hora de pagar desmaiou, lá na recepção. Ah, mas aí até eu desmaio, tô brincando. É porque ele ficou tão caro que a pessoa até desmaiou, né? Não, não ficou caro não, a gente parcela tudo em 12 vezes sem juros não, mas eu acho que deve ser porque baixou a adrenalina e deu aquela moleza, né. Sim, sim, é brincadeira. E a pandemia não prejudicou vocês? Teve que ficar fechado? Como que foi passar por a pandemia? Foram 2 anos, né? Ah, a gente passou, né, porque nada para uma pessoa que entrega as coisas para Deus, né. Foi bizarro você inaugurar e passar alguns dias você ter que fechar,
revoltante a hora que as coisas voltaram a abrir e a capinha de celular podia estar aberta, mas os prestadores de serviço que tinham vigilância sanitária não podiam, porque eu não sei se você lembra, primeiro abriu o comércio, depois abriu o serviço. Então, tipo assim, a praça de alimentação estava fechada, eu estava fechada com uma clínica de estética com a alvará da vigilância sanitária e tinha depilação a laser, lá também estava fechado, mas o quiosque de venda de boneca estava aberto, de celular, era revoltante. Eu falava, poxa, nós que somos profissionais da saúde, que estamos seguindo rigorosamente as normas da vigilância sanitária, não podemos trabalhar. Mas o comércio já estava abrindo. E foi desafio. Foi desafio. Tentamos entrar com uma liminar, mostrando para o juiz, falando a gente é da área da saúde. Imagina se eu não faço o retorno de um paciente, eu não trato só beleza lá na clínica. Eu trato o paciente com problemas crônicos, com uma rosácea desencadeada, com acne infeccionada, pacientes com paralisia facial para fazer compensação muscular. Eu não tenho só estética lá. E aí, imagina, eu não faço o retorno do paciente, porque eu estou fechada, depois eu ainda recebo um processo porque eu deixei uma simetria. Mas eles não liberaram nada, né, e a gente teve que se organizar para sobreviver e dar conta de tudo e ultrapassar. E mesmo assim conseguiu segurar os funcionários que estão lá até hoje, passaram pela pandemia junto. Todo mundo. Nossa, que bacana. Porque muita gente, infelizmente, fechou, né? Teve que mandar funcionário embora, porque empresa que não tinha recurso, capital de giro para poder manter, porque todo dia 5 tem a folha de pagamento, né? Faça chuva ou faça sol. Então você não tem faturamento, mas tem que pagar o pessoal. Então a clínica, nossa, fico muito feliz. Foi uma boa administração para conseguir sobreviver fechado, não foi fácil, né? É que assim, como eu falei no começo, meu pai não é brasileiro e a minha família por parte de pai é judia. Então a gente tem essa cultura de poupar dinheiro, né? Eu nunca fui uma pessoa de esbanjar. Todo mundo falava assim, ah, porque agora você vai comprar uma Porsche, não vou comprar mais um imóvel, não vou comprar nossa sede própria, não, eu vou investir no equipamento para a clínica. E era deixar um bom capital de giro para se Uhum. tivesse qualquer problema, se a pandemia voltasse, precisasse abrir e fechar de novo, a gente ter saúde financeira para ultrapassar. E eu sempre investi em crescer. Para mim, assim, vem, eu invisto, vem, eu invisto. Isso foi uma coisa que até foi um pouco diferente quando eu mudei aqui para a região, porque a criação do paulistano, a gente nem tem muito hábito de mostrar muito o que a gente tem, até por uma questão de segurança. Então, os meus valores são eu viver bem, eu poder viajar, eu poder comer bem, poder ter boas condições. Então, eu não vivo muito em função de mostrar algo para os outros. Então, hoje, na estética, inclusive, isso é algo que até o ano passado eu tive um pouco de crise existencial, porque eu falei, poxa, é bizarro a gente ter que estudar, se matar para ser um bom profissional, e no final a pessoa tá lá na internet, aluga uma bolsa de luxo, aluga um carro de luxo, fala um discurso bonito, aí as pessoas acham que o profissional é bom. E às vezes tudo aquilo é mentira, e a internet aceita tudo. E o que está sendo referência de um bom profissional para os outros? O carro que ele tá, a roupa que ele tá, a bolsa que ele tá? E você sabe que as pessoas julgam pela aparência. Sim. Então, eu entrei em conflito, que eu falei, então quanto mais eu cresço, mais eu tenho que ficar investindo em futilidade, em uma bolsa de 40 mil reais. Pra quê? Eu quero, e como eu faço, eu vou investir em congresso, como eu fui lá para a MWC de Dubai, o maior congresso do mundo. Acabei de fazer um curso com a doutora Lari Venâncio, Refinando Faces, que é a harmonizadora mais famosa do Brasil. Prefiro investir em conhecimento, em crescer, em trazer o melhor. E eu concordo plenamente, porque assim, tem muitos influencers hoje, na verdade existem desde a época do começo da internet, minha filha era pequena, lá em 2005 já tinha influencer, que a pessoa não agrega valor, não agrega nada e é um influencer, tem milhões de seguidores, não vou nem falar nomes aqui, mas você que tá assistindo aí deve conhecer alguns, que não agrega nada para a sociedade, mas consegue ter um volume de seguidores, consegue ganhar dinheiro. Aí depois a pessoa, lógico, ela aproveita a onda que tem. Se eu tenho 5 milhões de seguidores, qualquer negócio que eu montar, eu vou me dar bem. Se eu montar uma clínica e eu já tenho 5 milhões de seguidores, ou se eu montar um comércio, montar uma indústria, e tem muita gente que começa assim, né? Ela vira influencer, consegue ter seguidores, aí ela começa a montar negócios, enfim, se dá bem na vida. Mas realmente,
Tem muita gente que hoje ostenta às vezes até o que não tem, como você disse, a pessoa aluga, a pessoa vai na casa de um conhecido que tem, encosta no carro, na mansão, e fala, ó, tenho, se você quiser ser bem-sucedido, clique aqui, que eu tenho um curso que eu vou te ensinar em 5 passos como que você vai conseguir atingir tal objetivo. Eu já vi gente, e muitas, vendendo curso de como dar o curso. Eu falei, então não é nem o curso. Vem que eu vou te ensinar a dar o curso pra pessoa. Pô, mas que rolo é esse? Parece pirâmide, né? É, eu acho que esse movimento acaba sendo tóxico para as pessoas. Vem de uma realidade que as pessoas ficam buscando e daqui a pouco elas se sentem infelizes ou mal-sucedidas porque elas começam a tirar como referência o que elas estão vendo na internet, que é uma ilusão. É, eu hoje dou mentorias, eu adoro ajudar empresários e empresárias da estética a desenvolver, a se posicionar, a aprender a vender. A maioria dos profissionais da saúde não sabe vender, se sente até desconfortável. E aí eu vejo muita pessoa assim, nas redes sociais vendendo mentoria, seja o CEO da sua empresa, se você está servindo cafezinho, quem está pilotando o avião, se você não está tendo vida, tá tudo errado. Ninguém conta que você precisa construir um time. Que não é você compra uma mentoria e o mês que vem você virou o CEO que está viajando para fora enquanto a tua empresa está andando sozinha. Isso é construção. E como é que você vai desenvolver um time se você não conhece nem o trabalho deles? Verdade. E aproveitando esse gancho aí, ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O que ninguém vê por trás de uma mulher que lidera uma clínica? Agora eu vou ficar emocionada, gente. É aquela mulher que nunca pode parar. Hoje eu sinto assim, porque por mais que eu construa um time que ande sem mim, Eh, quando você decide empreender, você sabe que você nunca mais vai ter férias de verdade. Você vai ter o modo meia fase, né? Que você vai ficar com o seu celular perto, porque em algum momento alguém vai te ligar. Geralmente sempre vai acontecer alguma coisa quando você tá fora, né? Sempre tem uma surpresinha. Eh, então, tem que ter muita doação, muita dedicação, essa paixão por construir um legado, porque fácil não é. E principalmente nesse país, que a gente vê outros governos que quanto mais o empresário cresce ou gera empregos, menor é a carga tributária dele. Ou seja, ele é pró-crescimento. Mas o nosso ele faz um fluxo contrário. Então, você tem que ter muita resiliência e tem que ter um propósito muito claro, porque você vai se questionar em alguns momentos. Uma empresa, ela tem oscilação de faturamento. Quando você empreende, você não tem previsibilidade igual um salário. Então, às vezes, vai ter mês que todo mundo ganhou e você operou empatado. E aí você vai lembrar e falar, nossa, quando eu era funcionário que eu trabalhava de segunda a sexta em horário comercial, eu ganhava mais que eu passei aqui o mês inteiro trabalhando de segunda a segunda. E aí, o que te motiva é você lembrar o seu propósito, olhar para sua trajetória, se orgulhar o seu legado, olhar para os pacientes que estão na sua frente, quantas vidas você está transformando, porque é um desafio, ainda mais quando ninguém te ensina a empreender. E é aquilo que eu falei no começo, funcionário, você tem a sua caixinha para cuidar. Então, você é vendedor, você vai cuidar de venda. Você é de compras, você vai cuidar de compras. O empresário cuida de tudo. Cuida de tudo, são todos os pratinhos. Graças a Deus, essa bagagem do corporativo, eu sou green belt, então eu aprendi a pensar lean e saber priorizar na minha cabeça por onde eu tenho que começar. Porque se eu olhar meu WhatsApp, tem mais de 1.000 mensagens sem responder. O e-mails também, um monte sem responder. Eu vou onde é prioridade. E aí você olha, parece que sempre tá tudo atrasado. E você vai seguindo. É isso, mas sim, tem que ter psicológico, tem que ter um emocional forte, porque é tomada de decisão constante, decisão rápida. Bacana, gente. Espero que você que está assistindo aí esteja anotando aqui, né, todas essas dicas e não deixa de curtir o nosso canal, né? Tá assistindo o nosso programa aqui, tá recebendo toda essa informação de forma gratuita, então deixa uma curtida aqui, se inscreve no nosso canal. Toda quinta-feira às 19 a gente está aqui sempre com uma história nova, com um empreendedor novo. E se vocês repararem,
As histórias de todo mundo que senta aqui, vocês que acompanham, hoje é o episódio 50, é sempre parecida, né? São grandes histórias que começaram pequenininhos e as pessoas se tornaram grandes no mercado. E a experiência que adquiriram no tempo. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, ninguém começa grande. Todo mundo que é grande hoje, um dia começou pequeno, errou, aprendeu, foi adquirindo experiência e foi formando, né, uma mentalidade empreendedora. E vamos falar um pouco, já estamos já com 1 hora, então está quase acabando, mas vamos falar um pouco sobre a mentalidade empreendedora. Porque você, quando montou o seu primeiro negócio lá com 22 anos, você estava começando a desenvolver uma mentalidade. Alguma coisa você enxergou e falou, vou tentar montar meu negócio. E depois daquilo, outro negócio, e agora você tem a clínica. O que você acha que te ajudou? Foi alguma inspiração? Pai, mãe? Foi você olhando para o mercado? Ou foi realmente uma necessidade? O que fez você ter um impulso para começar a pensar assim: vou empreender, não vou trabalhar CLT mais? Assim, desde criança, eu sempre não tive uma dificuldade de receber ordens. E eu sou uma pessoa extremamente questionadora. Então, tudo eu questiono. E eu gosto de aprender sozinha. Quando eu ia fazer prova, por exemplo, a professora ensinava a fazer cálculo lá em 5 linhas. Eu não conseguia prestar atenção porque eu sou hiperativa, então eu tinha que estudar sozinha. Eu queria entender o raciocínio por trás da conta. E eu aprendi a fazer a conta, eu fazia em 1 linha e 2 linhas. E a professora me chamava para refazer achando que eu tinha colado. Eu falava, não, eu entendi. E aí, como funcionário, eu tinha esse desafio, porque eu não gostava de dar satisfação. E aí, os meus gestores iam me cobrar, eu não gostava de ser cobrada. Eu falava: olha, você fica tranquilo que no meio do ano eu vou bater minha meta, mas não me cobra, eu não gosto de dar satisfação. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de acatar a ordem. E eu era aquela funcionária com mentalidade de dono. Então, eu cresci muito rápido como Uhum. funcionária também. E aí, eu tive aquele insight. Eu falei: se eu pegar toda essa energia no dos outros e colocar no meu, não tem como dar errado, né? Que legal. Agora fala pra mim, se a sua empresa, se a sua história fosse um filme, uma série, um personagem, qual ela seria e por quê? Eu acho que aquele filme Joy, O Nome do Sucesso, porque foi uma pessoa que, em meio a desafios, desacreditada por todo mundo que estava em volta, teve aquele insight, porque estava com a intuição aberta e viu a oportunidade onde ninguém via a oportunidade. E acreditou enquanto ninguém acreditava. E seguiu. E eu falo que a limitação está dentro da nossa cabeça. O medo é o que limita a gente. Porque o universo tem infinitas possibilidades, é a gente que se limita. Então, essa história ela acaba se identificando um pouco, porque eu também vim de uma área nada a ver, Uhum. não tive incentivo dos meus familiares, de ninguém, ninguém nem acreditava. Até hoje, as pessoas que já trabalharam comigo, quando eu era de multinacional, me olham no Instagram e falam assim: gente, você virou uma doutora, como assim? O que aconteceu? Você é uma virada 360 graus. Eu falei: isso preencheu minha alma. E olhando para trás, você faria tudo de novo? Faria, Faria? faria tudo de novo. E qual foi o momento mais difícil que você hoje enxerga dessa caminhada toda? Momento mais difícil. Foi o começo, né? As incertezas, viajar todo dia para trabalhar naquele horário de shopping, sem saber se ia dar certo ou não, com aquele contrato bizarro do shopping que você paga para entrar, mas você também paga se você quiser sair, né? E era o medo, a incerteza e aquele negócio, é tudo ou nada, não existe a possibilidade de dar errado. E o que ainda falta você conquistar? O equilíbrio, né, entre vida pessoal, profissional, porque empreender depende de pessoas. Então, às vezes você vai ter períodos que você desfruta que a empresa está totalmente estável, você consegue descansar, só que pessoas se movimentam, pessoas mudam. Então, às vezes, alguém sai da sua equipe e você vai começar a desenvolver alguém, tudo de novo. Então, é um ciclo que ele vai se repetindo. Então, eu vejo que o desafio é esse equilíbrio, porque você tá em casa, aí, você tá sem fazer nada, é lógico que você vai pegar o computador, vamos ver, a gente podia comprar uma pantufinha personalizada para a clínica, inevitavelmente você tá pensando em trabalho. E hoje em dia é muito louco, porque
eu me cobro se eu não tô trabalhando, eu ainda não consigo relaxar, sabe. Parece que principalmente se a clínica estiver aberta e eu não estiver trabalhando, gente, eu me cobro, eu precisava estar lá. Então é ainda esse exercício do soltar. Uhum. E você imagina, assim, a clínica nos próximos 5, 10 anos, de que forma? Você pensa em abrir mais clínicas ou, de repente, transformar em franquia? Ou não, você quer parar por aí mesmo? Ou aumentar somente uma clínica, se você puder comentar, né, alguma coisa. Eh, Nós estamos em andamento com o projeto, vem uma nova My Clinic, que ela abre outras frentes, não Uhum, só o que nós atuamos agora de harmonização facial, corporal e bem-estar, mas também outras frentes para cuidar do ser humano como um todo, né? E gerenciar um pouco mais a parte de estresse, de qualidade de vida. Vou focar muito também nessas questões de desenvolvimento de profissionais e desenvolver pessoas. Então, é algo que eu vou expandir mais. Sobre franquear, quando eu lancei a marca My Clinic, eu até pensei, ela foi concebida num formato. Não descarto, mas eu acho que vocês já devem ter notado que eu sou uma profissional que eu estou muito ligada na minha operação. Eu recebo fotos de todos os uhum. pacientes que passam pela minha clínica, mesmo os que não são atendidos por mim, porque eu quero ser referência em qualidade, bom atendimento. Então, eu já me cobrava quando eu tinha 2 clínicas, porque parecia que estava fluindo melhor onde eu estava fisicamente. Eu quero a experiência do paciente. Eu não quero só fazer o procedimento, eu quero a experiência, eu quero que ele lembre de como ele se sentiu. Então, eu teria que pensar com muito carinho sobre franquear. Talvez eu montaria cursos para treinar pessoas nas técnicas que eu desenvolvi ao longo dos anos. Nossa, que bacana. E esses treinamentos que você faz, hoje você ainda vende esses treinamentos? Como funciona se uma pessoa quiser participar de algum treinamento seu hoje? Nós temos as mentorias presenciais, tanto de harmonização facial quanto corporal. Também faço mentorias e consultorias em profissionais da área da saúde ou empreendedores da área da beleza, da estética. Eu não falaria só de clínica, Uhum, porque o processo comercial ele é muito semelhante para um salão de beleza, esse tipo de coisa. Tanto em precificação, em fluxo comercial, em treinamento de vendas, em posicionamento, tudo isso. Então, puxa, hoje que eu faço essa parte bacana. de desenvolvimento, mas é algo que eu vou expandir mais, e eu tenho um desejo de expandir para o digital também. Legal. E que conselho você daria para um empreendedor que está começando, ou uma empreendedora que está começando nessa mesma área sua hoje? Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa. Eu vejo que um erro muito comum das pessoas é ficar olhando o que o coleguinha tá fazendo e querer imitar ou querer, sabe? E eu acredito muito nessa parte energética, onde você coloca o seu olho é onde expande. Então, quando as pessoas começam a olhar muito para minha clínica, querer os meus colaboradores, eu imitar o que eu tô fazendo, eu falo, nossa, manda mais, porque quanto mais você olha, mais a gente tá crescendo. E no meu caso, o segredo do crescimento foi estar totalmente centrada no que estava acontecendo na minha frente, não em volta, com o meu paciente, com o meu segmento, com as inovações, com o que estava faltando dentro da minha empresa, para entregar aquilo que ninguém entregava. Então, concentra no seu, para você ser o melhor em você, para trazer aquilo que ninguém traz e assuma a sua personalidade e a sua identidade, porque tem mercado para todo mundo. E fica notório para quem vê nas redes sociais ou presencial se você está sendo forçado um personagem. Nossa, gente, olha essa mulher. E você respondeu a pergunta que eu ia fazer agora. A pergunta foi a seguinte, é a seguinte, né? O que separa quem cresce de quem para no meio do caminho? Aí ela é bem complexa, mas a primeira é realmente o que eu falei Uhum, anteriormente, é você ser você. uhum, Eu, vindo corporativo, eu tinha um Instagram para 300 pessoas fechadas, eu não gostava de me expor. A primeira vez uhum. que eu fui fazer um vídeo para as redes sociais, eu demorei 4 horas, 2 taças de vinho. Eu realmente me sentia muito perdida e constrangida. E aí eu ainda tinha aquela mentalidade da perfeição. Então eu só podia aparecer nas redes sociais
perfeita, linda, maquiada, falando impecavelmente, e aquela mulher invencível. E a hora que eu falei assim: "Eu tô saturada", que eu comecei a ter até crise existencial, porque eu me cobrava pra ser a pessoa perfeita, e falei: "Quer saber? Essa sou eu". Aí comecei a gravar vídeo saindo da academia de cara lavada, e aí eu comecei a passar muito mais credibilidade, porque assim, eu vivo o que eu vendo, eu entrego para as pessoas. Então, ó, tá aqui, ó, 7 horas da manhã sem maquiagem, esse é meu trabalho. E é mó bacana você chegar, as pacientes chegam e falam: "Nossa, doutora, você é igualzinha". Eu vi no Instagram, na internet, que bom, né? Porque estranho seria profissional da beleza usar um Uhum. filtro, né? Nossa. Ai, você não acredita no que você vende, né? Então, eu diria pra você assumir. Se assumir quem você é, porque automaticamente você vai ter seus seguidores, os seus fãs que vão se identificar com você e vai ter mercado pra todo mundo. E o segundo ponto é isso, para de olhar em volta, para de tentar copiar o do outro, porque se você tá copiando, você já tá chegando depois. Nossa, gente, quanto conselho. Ó, já deu mais de 70 minutos de bate-papo. De novo, vou pedir um like para você, porque agora a doutora Marjorie vai deixar uma mensagem final. Ela já deixou bastante mensagem aqui, mas eu vou pedir mais uma mensagem final agora. Aquilo que está no seu coração, que você quer falar para quem está assistindo, pode ficar à vontade. Eu já dei uma passada nessa mensagem, mas é algo que eu falo para as minhas mentoradas e eu gosto de falar para todo mundo, eh, que muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos e a gente deixa de fazer muita coisa por medo. E o medo, na minha fé, é o diabo querendo te puxar para trás, porque na realidade a limitação tá só dentro de você. Eu não imaginei que eu ia empreender novamente e foi surreal. Com uma assinatura, a gente tinha um empréstimo de alguns mil no banco. Como é fácil, a gente que se trava. E o outro ponto é você fazer aquilo com um propósito real. Porque quando você faz com amor, com paixão e você se compromete a entregar o melhor com ética, o sucesso ele é uma consequência. Se você corre atrás do sucesso, ele transparece tão forçado que ele nunca vai chegar. Uau. Marjorie, e é nesse clima maravilhoso que eu quero te agradecer. Obrigado por essa visita, por participar do nosso programa. Deixou a clínica lá, veio aqui, participou e contou um pouco da sua história. Espero que vocês tenham gostado e, ó, obrigado mesmo de coração. Eu agradeço o convite. Espero que eu tenha podido compartilhar um pouco e agregar um pouco na vida de todos vocês que estão nos assistindo. Coloco-me também à disposição para quem quiser entrar em contato, trocar ideias. Eu acho que os empresários, inclusive no mesmo segmento, eles deviam se unir, porque tem mercado para todo mundo. Então, foi um prazer. Acho que foi o primeiro podcast que eu fiquei tão à vontade para me despir aqui, Uhum. falar todas as verdades e coisas que eu nunca nem tinha compartilhado com ninguém. Legal. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar aqui no comentário que a gente encaminha para ela. A gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais. Sigam a gente, porque a gente compartilha esses momentos aqui com vocês. E toda quinta-feira a gente está aqui às 19 horas. Porque no final, estética nunca foi só sobre aparência, vocês viram aqui. É sobre confiança, é sobre coragem, é sobre a forma como alguém volta a se enxergar diante da vida, certo? E a história da doutora Marjorie mostra exatamente isso. Porque por trás de uma clínica de sucesso, existe alguém que decidiu carregar a responsabilidade, cuidar de pessoas e continuar evoluindo todos os dias. Enquanto muita gente vendia somente procedimento, ela construiu transformação. E talvez seja isso que separa os negócios comuns de marcas que realmente deixam impacto. Então, se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda quinta-feira às 19 a gente está aqui e tem papo novo no Gestão Sem Gravata, sempre com histórias reais, bastidores que ninguém mostra e conversas que fazem a gente enxergar o empreendedorismo de um jeito bem mais humano. Eu sou Marcelo Melo da Spaces, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais.
Porque aqui, empreendedores aparecem como eles realmente são. Aqui é sem máscara, sem roteiro decorado e, claro, Sem gravata.